coisa que eu percebi é o seguinte, todas as áreas elas fazem as mesmas coisas, mas elas têm fluxos de trabalhos distintos, assim, para facilitar, às vezes, a própria operação delas. Mas, no final das contas... Cara, é a segunda semana seguida que a gente está tendo reuniões de diagramação de fluxos de dados, né? E é muito louco pensar que existe muita lacuna em empresas nessa parte de estruturação de dados, né? Tem empresas que a gente, no começo dos projetos, eu quero analisar churn. E não era possível analisar pelo simples fato que o registro da informação era completamente errado e era impossível fazer esse estudo histórico, né, de saída de cliente, de renovação de cliente, de novos clientes a gente até conseguia, porque era só o registro, mas cancelamento e renovação, caos completo, né? A gente está, para esse exemplo que você falou, a gente está vivenciando muito isso na própria gestão de contratos, por exemplo. Às vezes o que define que um cliente está ativo, não está ativo, saiu, tudo mais, é a própria informação referente ao contrato, que por vezes vem de uma outra área, vem do jurídico, que é quem cuida dos contratos e tudo mais. Só que a análise que o jurídico acaba fazendo não é uma análise para atender, por exemplo, o time de gestão de clientes. Então ele cadastra a informação referente ao contrato da forma que ele atende a ele, mas não pensa isso numa estrutura empresarial como um todo, né? E é interessante que a gente começou a pensar um projeto de diagramação de dados dentro das empresas justamente no momento em que pediam para que a gente fizesse um serviço de BI para essas empresas. Faz um serviço de gestão de clientes, faz um serviço de gestão de contratos e tudo mais, que são áreas que se comunicam, porém, quando você vai ver as informações que são registradas, você não conseguia fazer o serviço do BI. E aí era muito engraçado, porque pro dono da empresa, pro empresário, ele olhava e falava, cara, eu tenho informação. Como é que eu não consigo fazer a gestão dos meus clientes? Como é que eu não consigo ver a minha análise de churn? Cara, você não consegue ver a sua análise de churn, porque hoje, por mais que o seu time registre a informação, ele registra a informação da forma que ele entende que vai ser bom para a área dele. Ele não está registrando essa informação pensando na estrutura da empresa, pensando em como que uma outra área vai usar a informação que eu estou gerando. E aí isso é muito interessante, que mostra como que às vezes dentro de empresas grandes, que tem processos que rodam e funcionam bem, mas que por vezes pecam na parte do registro da informação, só por questões de estrutura. Às vezes não tem aquela diagramação adequada de como que eu devo cadastrar a informação, onde que eu cadastro, de que forma eu cadastro essa informação. E, como você falou, cara, como que eu não consigo fazer essa análise, sendo que eu tenho as informações? E aí é o que a gente vive muito no dia a dia, quando a gente conversa com os empresários que querem utilizar BI. Não, cara, eu preciso de BI agora, é isso que eu preciso, ou até mesmo nem BI. Quero utilizar IA para automatizar esse fluxo, preciso começar a conversar com a IA, com os dados da minha empresa, fazer com que os meus clientes sejam atendidos pela IA de acordo com os registros que eu tenho dentro da minha empresa. E, na verdade, existe esse passo atrás para entender, cara, você realmente está pronto para utilizar essas tecnologias? Líderes ali das áreas, é até uma frustração enorme em relação a essa parte de tecnologia como um todo, porque, assim, quando você olha hoje o marketing que existe das empresas, os conteúdos que são gerados, tem gente fazendo absurdos com inteligência artificial. E aí, às vezes, você olha pro cara e fala assim, você não vai conseguir calcular o seu churn porque você não registrou a informação de forma adequada. Aí ele vai falar assim, cara, como assim? Como assim num mundo em que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de automações, eu não consigo ver um indicador que é simples. Às vezes, as empresas elas querem já dar esse passo à frente, vamos utilizar IA, vamos utilizar BI, e aí, na hora de dar esse passo, ela não olha para ver assim, eu estou pronta para dar esse passo? Porque, dependendo, óbvio, existem inteligências artificiais, por exemplo, que você consegue colocar na sua operação e que são independentes da forma que você registra suas informações. Sim. Você consegue colocar uma IA, às vezes, para entrar dentro de um fluxo
e, por exemplo, buscar algum dado para você que está em alguma plataforma e fazer um enriquecimento desse dado e armazenar para você. Ok, isso não tem nada a ver com as informações que você já está registrando hoje, que você já tem. Agora, se você quer botar uma IA para que a partir dos seus dados ela seja capaz de fazer um contato com algum lead, que ela seja capaz de fazer enriquecimento de dados, estratégias comerciais, aí sim você precisa ter a estrutura muito bem organizada. E aí a gente entra justamente nessa parte que envolve uma diagramação. O que é uma diagramação de fluxo de dados, né? Uma pipeline de dados e tudo mais? Nada mais é do que você, tendo conversas com as diversas áreas da empresa, mapear para cada área como que são geradas as informações. Ou seja, essa informação aqui que a gente está tratando, ela é gerada dentro da sua área ou você recebe esse dado de uma outra área vizinha? Ah, não, recebo esse dado. Não, essa informação é gerada aqui. E a partir disso, ver como esse dado hoje está percorrendo, né, as cadeias de processos da empresa. E você entender se isso está percorrendo de forma automatizada, que garante ali a questão de governança, garante a questão de segurança, ou se está percorrendo no te mandei um e-mail, agora eu vou pegar isso aqui e vou preencher na minha planilha, de forma que o registro atenda a minha operação e não necessariamente atenda a sua. E aí você começa a cair nesses gargalos que existem hoje dentro dos fluxos de informações nas empresas. E voltando um pouco nessa questão da utilização da IA e tudo mais, saiu alguns estudos, até pela Harvard, que, cara, existe uma dualidade muito grande, né? Porque quando a gente olha para o mercado, a IA está acelerada, uma atrás da outra. Você fica até perdido em qual IA testa. Fui no Summit lá em São Paulo, que é uma empresa especializada em IA, o CEO falou, cara, eu já mandei tanto a IA para o meu CTO testar, que ele falou para eu parar de enviar coisa para ele testar. Porque ele não consegue mais testar tantas, né? Uhum. Óbvio, tem IAs que são muito boas, enfim. Só que existe essa percepção no mercado que está muito acelerado, mas quando a gente fala em implementação da IA principalmente corporativa, que é aquela que você vai utilizar com a base de dados da sua empresa, é um pouco mais lento. E dentro desse artigo mostra, cara, vão ter empresas que serão vítimas desse preceito, vamos dizer assim, de utilizar todas as IAs possíveis ou colocar a IA de qualquer forma, até para você fazer um marketing. Cara, quanto de empresas que estão, e isso eu ouço de diversos amigos da área de tecnologia, a área de negócio está pedindo IA de qualquer forma só para anunciar no marketing porque a empresa está utilizando IA. Mas, né, voltando aí para o estudo, se não for implementado da forma certa, e essa forma não é de uma forma acelerada, vou colocar entre parênteses aqui, não é uma velocidade de Vale do Silício, mas uma velocidade velocidade corporativa, que é lento, que é estudado, que é estratégico, que existe diversos outros passos antes de você realmente colocar essa tecnologia para rodar. E se você não fizer isso, mostra, né, nesse estudo que algumas empresas vão perder confiança, vão prometer resultados exagerados para os seus clientes e não vai conseguir atender, vai elevar muito o custo, porque a utilização de IA, até para a gente que é da área de tecnologia, é muito nebuloso ainda, você conseguir projetar os custos que você vai ter. Então, a gente fala que, cara, é importante você ter uma estrutura, essa diagramação, justamente para que você não tenha tudo isso, para que você consiga tangibilizar o ROI do investimento que você está fazendo ali dentro dessa ferramenta. E por muitas vezes, existem formas de você automatizar tarefas com outras ferramentas com um custo muito menor. Exatamente. Eu acho que assim, é muito engraçado isso, porque a inteligência artificial ela é um novo boom, ela está aqui, ela já faz parte do mercado, e o que a gente está percebendo, na verdade, é que a própria IA, às vezes, tirou um pouquinho da capacidade analítica das pessoas, de, às vezes, olhar para um problema e falar, cara, se a gente for por esse caminho aqui, que às vezes são ferramentas que a gente já tem, não vai gerar custo adicional, a gente já vai atender. Tem muita gente que hoje já bate um problema, será que não tem uma IA? Será que não é IA, toda hora, será que não tem uma IA? E quando você não tem áreas pensando em conjunto nessa questão da utilização da IA, vai calhar exatamente no que a pesquisa fala, né? Que é essa questão de realmente você ter dificuldade de mensurar o ROI, porque ok, você está aplicando a IA ali para ter algum retorno. E aí você vai conseguir validar se esse investimento nessa IA está sendo vantajoso para a sua empresa, está trazendo resultado, a partir do momento que você tem a métrica ali do porquê que você criou aquilo. Sim. E você vai saber o motivo de você ter criado aquilo quando você olha para a estrutura de dados da sua empresa e fala, ok, por exemplo, para gerar esse dado aqui, eu estou tendo que pedir para um estagiário abrir o sistema, fazer XYZ e com isso ele gasta 2 horas por dia. Opa, você agora tem uma métrica. Olha, o meu estagiário que ganha X
gasta 2 horas por dia e além disso tem tal tarefa suscetível a falhas humanas. E que se ele falhar, gera esse efeito em cadeia. Beleza, agora, a partir desse momento, você consegue mensurar se você colocar uma IA, um processo, qualquer outra coisa ali, um RPA, qualquer coisa automatizada ali, se isso vai te trazer retorno ou não. Você consegue mensurar o ROI. E também te traz uma clareza de algo que você acabou de mencionar, que é a questão da fadiga enquanto esse ROI não existe, né? Ou seja, você está ali gastando, tendo custo, e o ROI você ainda não teve esse retorno. Cara, se você tem essa estrutura, esse desenho da sua pipeline de dados, processos mais informações, você consegue mensurar, a partir do momento que você implementar uma IA em um determinado local, ou uma automação, ou um BI, ou qualquer coisa, em qual momento aquilo vai te gerar um retorno. E aí isso não causa estranheza ali dentro da equipe, de pô, a gente investiu nisso, ainda não deu retorno, eu ainda tenho que fazer tal atividade manual, eu ainda tenho que fazer isso, aquilo. Porque o que acaba acontecendo é que o marketing hoje, né, em cima dessas tecnologias de inteligência artificial, meio que quebra um pouquinho a percepção das pessoas em relação à velocidade que tudo isso acontece. E a gente tá, assim, só reforçando, a gente não tá falando, caraca, a IA não funciona. A gente fala, a IA funciona. Muito. Funciona muito. Ela tá aqui para mudar o jogo. Eu acredito que o que a gente vai viver nos próximos anos é uma revolução completa no mercado. Mas o que a gente está falando tem que ser pensado os passos que a gente dará para a implementação dessa tecnologia. Né? Não é de um dia para a noite, não é tão simples quanto parece. Não é só conectar ali que vai resolver tudo. Exato. Precisa ser pensado, precisa realmente metrificar o que você está fazendo ali para você conseguir tangibilizar os seus resultados. Né? É o que a gente traz aqui, dentro disso que você falou agora. Por exemplo, imagina uma inteligência artificial dentro da sua empresa para elaborar estratégias ali de contato com clientes, né? Para fazer, às vezes, um cliente comprar alguma coisa, acelerar a venda interna, aumentar ali o engajamento do seu cliente. E aí você tem registros que estão equivocados, que não estão estruturados, você usa a sua planilha e aí não necessariamente a sua planilha está dentro da estrutura adequada. Cara, pode acontecer de você enviar um prompt para sua inteligência artificial que vai te retornar uma estratégia linda para uma empresa que não existe. Eu criei aqui uma estratégia para um cliente X, sendo que na verdade esse cliente X é um erro da minha base de dados. Eu estou com erro de processo, estou com erro no meu registro. E além de tudo, você teve um custo. Ele pode até ser pequeno, mas ok, você teve um custo ali para montar esse prompt específico para a estratégia desse cliente. Então é mais nessa situação que a gente está trazendo essa importância de uma empresa ter toda a diagramação dos seus dados. E o que significa essa diagramação? Cara, significa documentação, significa governança, significa responsabilidades de estar dentro de governança. E a gente fala o seguinte, até no evento que a gente fez com o Breno, né, o CTO da Falcone, ele trouxe assim, cara, eu lembro que até eu fiz esse questionamento para ele, falei, olha, a gente tá vendo muito esse boom da IA e tem muita gente que tá batendo cabeça para às vezes implementar a IA por conta dessa dificuldade do ROI e tudo mais. Perguntei para ele, cara, como é que tá sendo a sua percepção, né, disso, né, desse mercado e tudo mais. E ele até trouxe um ponto interessante, ele falou, olha, as empresas que hoje utilizam IA, elas não começaram a pensar em IA desde que o ChatGPT apareceu, né, da OpenAI, que foi um grande boom assim do mercado. Elas começaram a pensar em inteligência artificial muito antes. E como que você pensa em inteligência artificial antes? Processo, dado, governança, estruturação, tudo isso é pilar, é base para que você hoje possa aproveitar das milhões de ferramentas de inteligência artificial que existem, né? Perfeito. E aí ele deu até o exemplo do OpenAI lá no modo Enterprise. Cara, ele fez um questionamento lá que pegava milhões de dados históricos dele, seja dado de e-mail, troca de e-mail, SharePoint e tudo mais. E como ele tinha um data lake bem estruturado com governança, ele conseguiu ter um output da inteligência artificial bem assertivo. E assim, se você tá perdido nessa floresta de IA, a gente tem uma solução para isso, né? Temos. O que é essa solução? Tenho certeza que você, gestor da área de negócio, não quer entender a parte técnica da tecnologia, até porque é complexo demais para você entrar nesse mundo de cara sozinho. Né? E não é para gastar o tempo com isso. Não precisa gastar esse tempo. Existem pessoas especializadas, assim como você é especializado dentro da sua área de negócio. Mas é de suma importância você, pelo menos, entender sobre custos, sobre investimento, sobre como pensar em utilizar IA, como pensar na automatização, entender o que as pessoas já estão fazendo, conversar com pessoas que já estão utilizando da forma certa é a forma mais rápida de você conseguir aprender de forma prática. Ter uma noção do passo a passo, né? Qual é a próxima etapa para eu aplicar uma IA? Será que já é a IA direto? Será que eu já tenho que contratar ou não? Então, tem que ter um passo antes, né? Isso.
E a gente trouxe essa solução que é o Fato Journey. Esse semestre inteiro a gente pensou numa linha de conteúdo dividido em duas frentes. Primeiro, que é IA na prática, a gente vai conversar com grandes profissionais do mercado que já estão utilizando IA, que desenvolveram um modelo de negócio utilizando IA, que resolveram problemas de negócio utilizando IA, que passaram por todo esse processo para mostrar para vocês como que eles estão fazendo na prática. E também o Fato Talks, que são conversas com a gente, com outros profissionais também, para mostrar o passo a passo do que você deve fazer hoje para começar a utilizar essa tecnologia e não ficar para trás no mercado. Até porque, se a gente não pensar em dados hoje, se a gente não pensar nesse tipo de ferramenta, a gente vai ficar para trás e a gente, com certeza, vão ter muitas empresas quebrando aí. E eu vou te falar, não é nem ficar para trás no futuro, é para ficar para trás hoje. É. Se você não tem isso na sua empresa, muito provavelmente você já está para trás. Já está para trás porque tem muita empresa já fazendo mágica aí com os dados que tem dentro da sua estrutura. Exato. Então, se você tem interesse nessa solução, em participar de todo esse conteúdo, te recomendo você entrar no grupo. A gente tem um grupo específico, exclusivo no WhatsApp, onde todos os dias a gente está passando conteúdos ali para você assistir. A gente até passou hoje de um youtuber que era ex-consultor sênior da McKinsey, que ele fala muito sobre essa estruturação também de dados, como pensar em modelos de negócio. E você participar de todos esses webinários, né, com os profissionais que já estão utilizando e com esses passos, com esse papo do passo a passo de como implementar essa tecnologia. Então entra no nosso grupo agora, não perca esse tempo para você entender hoje como você conseguir se destacar, como você vai conseguir destacar a sua empresa dentro do mercado. Se você tiver alguma dúvida ainda, a gente tem um site que explica tudo, passa o que é a jornada, quais são essas labels, o que você tem de benefício a mais. Por exemplo, o Fato Daily School, que é uma plataforma educacional com todos os nossos conteúdos que a gente já fez ao longo desses anos e que vai complementar todos esses webinários. Então, eu espero vocês no grupo e até lá, até dia 22 agora, junto com o João Araújo da Hunter Hero. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!